Ainda tem outra. Qual foi a metodologia de pesquisa que você utilizou? Qual foi a metodologia de pesquisa que você utilizou? Ainda eles perguntam qual é a delimitação do seu estudo em termos de escopo e contexto. Ou seja, qual é a delimitação do seu estudo? Provavelmente você tenha cometido um erro na delimitação do teu estudo. Então eles fazem esta pergunta, é comum. E ainda eles podem lhe perguntar onde você responde de maneira clara os objetivos da pesquisa do seu trabalho. Provavelmente eles leram o trabalho e não viram aonde você respondeu os objetivos da pesquisa. Então eles lhe perguntam onde você respondeu os objetivos da pesquisa do seu trabalho. E ainda podem lhe perguntar onde e como você testa as hipóteses do seu trabalho. Há aquelas pesquisas em que os candidatos colocam hipóteses e os candidatos gostam da hipótese para o trabalho, gostam. Até pensam que se não haver hipótese, o trabalho não está bem feito. E há candidatos que colocam a hipótese lá na introdução e depois, no fim do trabalho, ele já não mostra como testou as hipóteses. E eles lá lhe perguntam, né, aonde você testou as hipóteses do seu trabalho. E ainda costumam perguntar, pode explicar detalhadamente este gráfico ou tabela que você apresenta no seu trabalho? Poderia nos dizer o que é a frequência relativa? Porque está aqui no teu trabalho. O que é a frequência acumulada? O que é a frequência absoluta? E poderias explicar por que você colocou isto no seu trabalho? É comum eles perguntarem isto. E ainda poderiam lhe perguntar como as conclusões do seu estudo estão relacionadas aos objetivos da pesquisa. Ou seja, quando lhe perguntarem isto, provavelmente você não colocou, não respondeu os objetivos, não deixou claro os objetivos na conclusão. Então lhe perguntam como as conclusões do seu estudo estão relacionadas aos objetivos de pesquisa. E ainda, a outra pergunta, estamos na 12. Você incluiu apêndices no seu trabalho. Sabes a diferença entre apêndices e anexos? Normalmente eles perguntam isto quando o candidato confunde apêndices e anexos. E tem mais. Como você fez as citações ao longo do trabalho? Provavelmente você tenha cometido erros na questão das citações. Como você fez as citações ao longo do seu trabalho? E alguns até vão mais longe. Abre sua página 15 do seu trabalho e diga-me, esta é uma citação direita ou indireita? E outra pergunta que é comum é, o que é uma citação direita e como a utilizou? Né? É lógico que o trabalho deve ser feito por você. Mas agora, o que é a citação direita? E outra pergunta comum é, depois da defesa, o que pretende fazer com o seu trabalho? Depois da defesa, o que pretende fazer com o seu trabalho? E ainda costumam a perguntar, como o pretexto e as atividades aplicadas ajudaram os estudantes? Como é que o pretexto e as atividades aplicadas ajudaram os estudantes? E tem mais. Quais ações educativas você desenvolveu para ajudar os estudantes a melhorarem? Você disse no problema de pesquisa que encontrou dificuldades na escola e costumam normalmente perguntar quais ações educativas você desenvolveu para ajudar os estudantes a melhorarem? Pergunta número 18. Como pretende usar esses conhecimentos no futuro como professor ou pesquisador? Tá ligado? Depois vou continuar. Como pretende usar esses conhecimentos
no futuro, como professor ou pesquisador? Número 19. Quais são os principais desafios encontrados durante o processo de pesquisa? Nos apresentaste um trabalho, mas quais são os desafios que você encontrou no local de pesquisa? Normalmente essa pergunta também sai. Número 20. Como sua pesquisa se relaciona com a literatura existente no campo da ciência da educação? Como é que a sua pesquisa se relaciona com a pesquisa existente? 21. Pode explicar as limitações do seu estudo? Pode explicar as limitações do seu estudo? 22. Como os resultados da pesquisa podem influenciar a prática pedagógica? Como é que os resultados da pesquisa podem influenciar a prática pedagógica? 23. 23. Quais são os principais pontos fortes do seu trabalho? Você próprio elaborou o seu trabalho. Então, quais são os pontos fortes do seu trabalho? Ou talvez poderiam também lhe perguntar quais são as fraquezas do seu trabalho. 24. Como você selecionou a amostra para o estudo? Uma vez que a escola é grande, é enorme, ou talvez tenhas estudado uma comunidade, né? Para os cursos de geografia ainda é possível, mas é raro nas ciências da educação. Então lhe perguntam como você selecionou a amostra para o estudo. Porque há candidatos em que a amostra, eles simplesmente adivinham. Puf. Então lhe perguntam como você selecionou. 25. Que teorias embasaram a sua pesquisa? Que teoria embasaram a sua pesquisa? Há aqueles membros da mesa que ainda lhe perguntam. Sabe o que significa embasar? Você sabe o que significa embasar? Pois, aqueles doutores que estudaram muito, e aí eles são assim, você até pensa que estão a se armar mas não é esse o caso, né? Aquele momento de julgamento, e você tem de aceitar todas as perguntas. Você sabe o que significa embasar? Quais são as teorias que apoiaram, né, em que você se fundamentou para escrever o seu trabalho? 26. Como você avaliou a validade e a confiabilidade dos dados? Que instrumentos você utilizou para avaliar a confiabilidade dos dados? É comum. 27. Pode falar sobre a ética envolvida na pesquisa com seres humanos ou com os estudantes? Podes falar um pouco sobre os procedimentos éticos que você utilizou na sua pesquisa? A outra comum. Como você considerou a diversidade cultural dos alunos em sua pesquisa? Ainda poderiam lhe perguntar: como o seu estudo pode contribuir para a formação de professores? Como é que o seu estudo pode contribuir para a formação de professores? E ainda, que recomendações você faz com base nos resultados do seu estudo? É comum esta pergunta quando você não incluiu na sua pesquisa recomendações ou sugestões do estudo. Que recomendações você faz com base nos resultados do seu trabalho? A outra questão: como a sua pesquisa se relaciona com as políticas educacionais do Ministério da Educação em vigor? Como sua pesquisa se relaciona com as políticas educacionais do Ministério da Educação em vigor? Ainda poderiam lhe perguntar quais foram os principais desafios que enfrentou durante a coleta de dados. Quais foram os principais desafios que enfrentou durante a coleta de dados? Essa pergunta é comum. Há aqueles candidatos que deixam esta fase da coleta de dados para outra pessoa. Não faça isto. Praticamente é a parte mais
importante da sua pesquisa. Vai até o local de campo, converse com os estudantes, entenda as suas necessidades, né? Assim como fazem as reportagens. Então faça isto, não falte na coleta do material, né? Neste período. Vai até o campo, participe na pesquisa, afinal o trabalho é seu. Podes contar com a ajuda de algumas pessoas, podes sim, sem problemas, né? Pessoas que ajudarão a distribuir os inquéritos, não tem problemas. Mas você é a pessoa principal na pesquisa, então tens de participar. 33. Como você abordou a questão da validade interna em seu estudo? 34. Qual é o papel da interdisciplinaridade? Qual é o papel da interdisciplinaridade em sua pesquisa? Ok. Há aquelas pesquisas em que você é obrigado a convidar um outro licenciado, ou seja, um outro licenciando de um curso, né, afim, né, de uma disciplina, de um curso que apoia a sua disciplina. Vamos supor que estejas a elaborar um trabalho de biologia, né, e você quer estudar as plantas. Vamos supor, você pode convidar um colega do curso de geografia, né, para acompanhá-lo na pesquisa. Podes ainda convidar um colega do curso de química para acompanhá-lo, porque elas são ciências da natureza e estão correlacionadas. Então, se fizeres isso, poderás com facilidade responder a essa pergunta. Qual é o papel da interdisciplinaridade em sua pesquisa? Interdisciplinaridade. Então você poderá responder, olha, na minha pesquisa contei com o apoio de um colega do curso de Química, né, porque foi essencial trabalhar com este colega, né, por causa das questões das substâncias, né, clorofila, entre outros. Também trabalhei com um colega de geografia que me ajudou no estudo dos solos, tipo de rochas, né, e eu, como biólogo ou bióloga, achei isso essencial porque o tipo, a espécie de árvore que eu estudo, ela só cresce em determinados solos. Então, eu tive que consultar um colega formado em geografia, outro em química, para me darem uma ajuda. 35. Como você selecionou as fontes da literatura para embasar o seu trabalho? Você sabe o que é embasar? Conhece essa palavra? O que é embasar? Ainda podem lhe complicar assim. Então, como você selecionou as fontes da literatura para apoiar, para sustentar o seu trabalho? 36. Como os avanços tecnológicos afetaram a educação em sua pesquisa? Como os avanços tecnológicos afetaram a educação em sua pesquisa? 37. Pode falar sobre as limitações da sua pesquisa em termos de generalizações? 38. Como você lidou com a questão da amostragem em sua pesquisa? Um pouco repetida, mas também é comum. 39. Qual é o impacto da sua pesquisa no currículo educacional? Ok. Como é que a sua pesquisa pode apoiar o programa? A sua pesquisa poderá acrescentar alguma coisa no programa? Há alguma lacuna no programa de estudo, na disciplina que você estuda? A sua pesquisa poderia acrescentar ou retirar alguma coisa? 40. Como a sua pesquisa contribui para a formação de professores em serviço? 41. Pode discutir como as teorias pedagógicas influenciaram seu trabalho? É comum. 42. Como sua pesquisa se relaciona com as teorias de aprendizagens atuais? 43. Como você garantiu a confiabilidade dos resultados da pesquisa? 44. Que desafios práticos
você enfrentou durante a implementação da sua pesquisa? Também pode lhe perguntar isto. 45. Qual é a relevância do seu estudo em termos da justiça social na educação? Qual é a relevância do seu estudo em termos de justiça social na educação? Poderia ainda lhe perguntar, como a sua pesquisa pode ser aplicada no contexto da educação à distância? Como a sua pesquisa pode ser aplicada no contexto da educação à distância? 47. Pode discutir as implicações éticas da sua pesquisa? Talvez estejas a abordar sobre temas sensíveis, né? Violência sexual, violência de menores, né? Delinquência juvenil, temas sensíveis. Até delinquência juvenil não é muito sensível, mas violência, né? Violência sexual é um tema sensível, né? Numa cultura, numa cultura pode-se tratar disso de maneira aberta, noutra não. Então, essa é uma pergunta que é comum. Pode discutir as implicações éticas da sua pesquisa? 48. Quais foram os principais resultados surpreendentes ou inesperados da sua pesquisa? Essa pergunta sai sempre. Qual é a novidade da sua pesquisa? Quais foram os principais resultados surpreendentes, note, surpreendentes ou inesperados da sua pesquisa? Quais foram os resultados que nunca foram vistos antes em outras pesquisas? É comum. Fique atento a esta pergunta. 49. Como a sua pesquisa considerou as necessidades específicas de estudantes com deficiência? Talvez estejas a abordar um assunto relacionado à inclusão de pessoas com deficiência. Então, lhe perguntam, como a sua pesquisa considerou as necessidades específicas de estudantes com deficiência? 50. Como você abordou a questão de equidade na educação em sua pesquisa? Como você abordou as questões de equidade na sua pesquisa? 51. Qual é a importância da formação contínua de professores em sua pesquisa? Qual é a importância da formação contínua de professores em sua pesquisa? 52. Como a sua pesquisa se relaciona com a avaliação de aprendizagem dos alunos? Como a sua pesquisa se relaciona com a avaliação de aprendizagem dos alunos? 53. Pode discutir as implicações de gênero em sua pesquisa? Sim. Pode? Pode discutir, 53. Pode discutir as implicações de gênero em sua pesquisa, né? Aquela batalha acadêmica, né? Igualdade de gêneros, respeito ao gênero feminino, né? Talvez a sua pesquisa tenha abordado sobre isto. Então, a mesa comumente pergunta, pode discutir as implicações de gênero em sua pesquisa? E ainda é como perguntarem, como sua pesquisa se relaciona com as tendências globais em educação, né? Questões relacionadas às TICs, talvez tenhas abordado sobre isto. Ainda 55.